Sejam bem-vindos à Capadócia, também conhecida como Capadóquia. Essa região inspirou o desenho dos Flintstones e também foi inspiração para a novela Salve Jorge, que deixou ela famosa para todos os brasileiros. E vale lembrar que a Capadócia abriga várias cidadezinhas. Ela é uma região que fica na Anatólia Central, bem no centro da Turquia, a 700 quilômetros de Istambul. E o turismo por aqui bomba! A Turquia é o 7º país mais visitado do mundo. E a Capadócia, o destino mais procurado, com sua vista fascinante e absolutamente única. E aqui atrás a famosa árvore do olho grego, que aqui é chamado de olho turco. E aí, quem veio primeiro, o olho turco ou o olho grego? Olho turco. Olho turco? Por aqui dizem que foi olho turco. Olha só que imagem mais linda, mas você acha que é fácil fazer programa de viagem? Antes de conseguir aquilo, tivemos algumas falhas técnicas. E essa região é patrimônio mundial da Unesco, ou seja, é proibido mexer nisso aí, viu? E esse é o Vale das Fadas, conhecido pelas famosas formações rochosas que se encontram aqui. Diz a lenda que essa região era habitada por humanos e fadas, mas que foram proibidos de conviver entre eles. E assim abandonaram a região. Ninguém colocou aquela pedra lá em cima. Ela se formou naturalmente, afinal esse lugar era um lago. E aí do vulcão voava uma chama e caiu no lago. E aí foi montando a pedra. É mais ou menos assim. As chaminés das fadas também são conhecidas como rudos, pirâmides de terra ou rochas da barraca. E elas vão de 2 a 40 metros de altura. Muito doido essas pedras, velho. Mas deixa eu explicar melhor como toda essa beleza se formou. Tudo isso se deve ao tempo, há muito tempo. Mais precisamente há 24 milhões de anos. A rainha da Inglaterra, a Betinha, nem tinha nascido ainda, acredita? Mas o grande artista de toda essa beleza foram três vulcões que entraram em erupção ao mesmo tempo. E a lava que eles jorraram se acumulou na região por um longo tempo. Além dos objetos sólidos, ele também jorrou as suas cinzas, que acabaram cobrindo uma área muito grande, por culpa do vento, que nessa região era intenso. Essa camada mais tarde se tornou dura e transformou-se em uma pedra que pode ser facilmente trabalhada, até com a mão. Ela ganhou o nome de tufo calcário. Esse tufo muda de acordo com a região. No mundo inteiro existem muitos vulcões, mas na Capadócia ele ganhou essa formação absolutamente única. Se a camada de tufo fosse fina, ela iria desaparecer com o tempo. Mas por aqui, por sorte, a coisa foi intensa. Aliás, 99% dessas pedras rochosas com essa formação ficam aqui, na Capadócia. Mas o grande escultor dessas obras foi o vento, a chuva e os efeitos naturais que esculpiram essa obra de arte que deixa qualquer um de queixo caído. Ali em cima, a pedra chamada de pata de vaca. Parece. O primeiro povo que morou aqui nas Chaminés das Fadas foram os hititas. E a palavra que eles chamam o povo que mora nas cavernas é troglotitas. Os hititas que moravam nas cavernas viraram os troglotitas. E no século 7 a.C., o primeiro povo que habitou essa região olhou para esse lugar, viu um monte de cavalo bonito e chamou esse lugar de Capatuca, que significa a cidade dos cavalos bonitos.
É muito incrível. É muito legal. Olha isso, surreal. Aliás, São Simão chegou a morar em uma dessas chaminés no século V depois de Cristo. Além de São Simão, um monte de monges recorreram às chaminés como área de isolamento e que davam paz a eles. Não tinha internet. Aliás, elas com o tempo, elas vão acabar caindo aí de cima, porque a erosão vai corroendo essa parte de baixo principalmente, e uma hora elas vão cair. Mas dizem que ainda vai levar uns 1000 anos para elas caírem. Ou seja, acho que eu não vou estar mais aqui para ver. Acho. Ninguém colocou aquela pedra ali? Ninguém. Ah, vai, vai. Alguém colocou. A natureza ou Deus colocou? Deus colocou? Mas tipo, se cair, acaba o turismo. Então se cair ali, alguém vai lá e coloca de novo pra manter, não? Vai cair um dia, mas tem que passar 100, 150 anos. Aquelas tem que passar 1000 anos para cair. 1000 anos. Está bem colada. E as pessoas moravam aqui. Então, olha que legal. Dura por fora, mas por dentro muito fácil de se cavar, permitindo que as pessoas morassem aí, moldando do seu jeito. Aqui será que era um banheiro ou era um quartinho? Ah, será que não dá pra subir ali, ó? Olha eu pensando besteira. Não, né? Uhul. A melhor época para ir pra Capadócia são os meses de setembro a novembro. Eu fui em dezembro, tava frio, mas foi show de bola. Se você gosta de caverna, de apreciar bastante, uns 4, 5 dias no máximo dá pra curtir bem. Ali vocês viram, parece um burro, cabeça de coelho. E brasileiros não precisam de visto com viagem de até 90 dias, mas sempre dá uma checada com seu agente de viagem pra não dar chabu e se não quebrar a cara. Se precisar de indicação, vai lá no meu Insta, no @muilouco, que eu indico alguma agência bacana. E aqui atrás, o Vale dos Pombos. Os pombos que por aqui são muito úteis. Sabia que eles usavam o ovo do pombo para fazer muita coisa. A clara, eles usavam para colar as coisas na parede, usavam como uma cola. E a gema para fazer uma tintura amarela ali. Então usava tudo. E a merda do pombo, sabe para que era usada? Pra nada. Para adubo. Ah, pra adubo? É pra adubo, então era usado pra adubo. Olha só, tudo usa tudo aqui. De onde eu venho, o pombo só faz cagada. Só inútil, cagada inútil. Se inscreve no canal, porque nos próximos episódios vamos voar de balão, conhecer a cidade subterrânea e muito mais coisa bacana na Capadócia. Então nos vemos na semana que vem, fechou? Aquele abraço!